Visualize um rei tão influente que seu nome ressoava por todas as nações conhecidas. Nabucodonosor, o soberano absoluto da Babilônia, era respeitado e temido. Seus exércitos dominaram territórios, seus arquitetos construíram prodígios, e sua cidade tornou-se o emblema da grandeza e esplendor terrenos. Contudo, por trás de tanto poder, existia um homem que ignorava os limites de sua arrogância. A história de Nabucodonosor, contada nas páginas das Escrituras, vai além de conquistas ou magnificências. É um relato que explora os conflitos mais profundos da alma humana. A batalha entre a soberba e a humildade, entre a força do homem e a autoridade de Deus. Ele foi o agente escolhido pelo Altíssimo para trazer julgamento, inclusive sobre o povo de Israel, mas também precisou enfrentar sua própria pequenez diante do Criador. De um trono dourado ao chão, onde rastejou como animal, Nabucodonosor trilhou uma jornada que se tornou um dos maiores testemunhos da misericórdia e poder divinos. É uma narrativa sobre o custo da arrogância, mas também sobre a chance de redenção. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas cativantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Era uma noite serena nas planícies da Mesopotâmia, quando em uma casa protegida por altos muros de tijolos de barro, nasceu um menino que transformaria a história. O vento soprava suavemente às margens do rio Eufrates, trazendo o som das festividades que ecoavam por Babilônia. Aquela não era uma noite comum, pois o herdeiro do rei, Nabopolassar, viera ao mundo. O menino, chamado Nabucodonosor, cresceria sob o peso de um legado que poucos poderiam conceber. Durante sua infância, Nabucodonosor era cercado por relatos de vitórias e glórias. Seu pai, Nabopolassar, libertara a Babilônia do jugo assírio, destruindo um império que parecia inabalável. Agora, ele almejava tornar a Babilônia uma potência temida e admirada por todos. E o jovem Nabucodonosor, com olhos brilhantes e mente perspicaz, era preparado para realizar esse sonho. Desde cedo, destacava-se não só pela inteligência, mas pela ambição evidente em cada gesto, como se soubesse que estava destinado a algo grandioso. Nas ruas vibrantes de Babilônia, onde mercadores ofereciam especiarias e artesãos trabalhavam incansavelmente, Nabucodonosor era uma figura curiosa. Ele se misturava às multidões, observava as pessoas, aprendia com histórias de viajantes e textos de sábios. Mas sua mente estava sempre focada em algo maior: o poder. Ele sabia que o mundo era vasto e perigoso, e que apenas os mais fortes poderiam dominá-lo. Com o tempo, sua força física crescia tanto quanto sua habilidade de liderança. Aos poucos, assumia papéis mais relevantes ao lado do pai, aprendendo estratégias de guerra e desvendando as intrigas políticas que ameaçavam o reino. Então, veio o momento que mudou tudo. Com a morte de Nabopolassar, o jovem herdeiro enfrentou um trono poderoso, mas cercado por inimigos e incertezas. A questão que pairava sobre a Babilônia era: ele seria capaz de igualar seu pai? Nabucodonosor, porém, não tinha dúvidas. O peso do trono não o intimidava, mas algo maior o aguardava além das fronteiras do reino. A coroação de Nabucodonosor foi marcada por um evento grandioso. Em um cenário onde o sol brilhava sobre as torres douradas de Babilônia, o jovem herdeiro ascendeu ao trono. A multidão se reunia ao redor do palácio, aclamando o nome do novo rei, enquanto trombetas anunciavam o início de uma nova era. Mas Nabucodonosor, agora com a coroa que pertencera a seu pai, sabia que o brilho daquele momento ocultava desafios sombrios. Ele era o soberano de um império jovem, cercado por nações rivais e inimigos prontos para explorar qualquer fraqueza. Seu primeiro grande teste veio quase imediatamente ao norte. Os remanescentes do poderoso exército assírio, agora aliados aos egípcios, representavam uma ameaça direta. Eles ainda resistiam à ascensão da Babilônia e marchavam para Carquemis, uma cidade estratégica nas rotas comerciais. Nabucodonosor sabia que não podia hesitar. Para afirmar seu poder e consolidar sua liderança, precisava derrotar aqueles que ousavam desafiar a Babilônia. Com um som retumbante de tambores de guerra, ele partiu para uma batalha, liderando seu exército com bravura. Sob seu comando,
Os soldados avançavam com disciplina rigorosa, cruzando rios e desertos. Carquemis seria o palco de uma das batalhas mais decisivas de sua carreira. E quando o confronto começou, o jovem rei revelou sua capacidade. Ele comandava como um general experiente, calculando cada movimento, cada ataque com precisão impressionante. No calor da batalha, Nabucodonosor parecia imbatível. Sob sua liderança, egípcios e assírios foram derrotados de forma esmagadora, forçados a recuar em desordem. Aquela vitória não apenas assegurou o controle de Carquemis, mas consolidou o domínio da Babilônia sobre a Mesopotâmia. Quando, em uma casa protegida por altos muros de tijolos de barro, nasceu um menino que transformaria a história. O vento soprava suavemente às margens do rio Eufrates, trazendo o som das festividades que ecoavam por Babilônia. Aquela não era uma noite comum, pois o herdeiro do rei, Nabopolassar, viera ao mundo. O menino chamado Nabucodonosor cresceria sob o peso de um legado que poucos poderiam conceber. Durante sua infância, Nabucodonosor era cercado por relatos de vitórias e glórias. Seu pai, Nabopolassar, libertara a Babilônia do jugo assírio, destruindo um império que parecia inabalável. Agora ele almejava tornar a Babilônia uma potência temida e admirada por todos. E o jovem Nabucodonosor, com olhos brilhantes e mente perspicaz, era preparado para realizar esse sonho. Desde cedo, destacava-se não só pela inteligência, mas pela ambição evidente em cada gesto, como se soubesse que estava destinado a algo grandioso. Nas ruas vibrantes de Babilônia, onde mercadores ofereciam especiarias e artesãos trabalhavam incansavelmente, Nabucodonosor era uma figura curiosa. Ele se misturava às multidões, observava as pessoas, aprendia com histórias de viajantes e textos de sábios. Mas sua mente estava sempre focada em algo maior: o poder. Ele sabia que o mundo era vasto e perigoso e que apenas os mais fortes poderiam dominá-lo. Com o tempo, sua força física crescia tanto quanto sua habilidade de liderança. Aos poucos assumia papéis mais relevantes ao lado do pai, aprendendo estratégias de guerra e desvendando as intrigas políticas que ameaçavam o reino. Então, veio o momento que mudou tudo. Com a morte de Nabopolassar, o jovem herdeiro enfrentou um trono poderoso, mas cercado por inimigos e incertezas. A questão que pairava sobre a Babilônia era: ele seria capaz de igualar seu pai? Nabucodonosor, porém, não tinha dúvidas. O peso do trono não o intimidava, mas algo maior o aguardava além das fronteiras do reino. A coroação de Nabucodonosor foi marcada por um evento grandioso. Em um cenário onde o sol brilhava sobre as torres douradas de Babilônia, o jovem herdeiro ascendeu ao trono. A multidão se reunia ao redor do palácio, aclamando o nome do novo rei, enquanto trombetas anunciavam o início de uma nova era. Mas Nabucodonosor, agora com a coroa que pertencera a seu pai, sabia que o brilho daquele momento ocultava desafios sombrios. Ele era o soberano de um império jovem, cercado por nações rivais e inimigos prontos para explorar qualquer fraqueza. Seu primeiro grande teste veio quase imediatamente ao norte. Os remanescentes do poderoso exército assírio, agora aliados aos egípcios, representavam uma ameaça direta. Eles ainda resistiam à ascensão da Babilônia e marchavam para Carquemis, uma cidade estratégica nas rotas comerciais. Nabucodonosor sabia que não podia hesitar. Para afirmar seu poder e consolidar sua liderança, precisava derrotar aqueles que ousavam desafiar a Babilônia. Com o som retumbante de tambores de guerra, ele partiu para uma batalha, liderando seu exército com bravura. Sob seu comando, os soldados avançavam com disciplina rigorosa, cruzando rios e desertos. Carquemis seria o palco de uma das batalhas mais decisivas de sua carreira. E quando o confronto começou, o jovem rei revelou sua capacidade. Ele comandava como um general experiente, calculando cada movimento, cada ataque com precisão impressionante. No calor da batalha, Nabucodonosor parecia imbatível. Sob sua liderança, egípcios e assírios foram derrotados de forma esmagadora, forçados a recuar em desordem. Aquela vitória não apenas assegurou o controle de Carquemis, mas consolidou o domínio da Babilônia sobre a Mesopotâmia.
Mais importante, transformou Nabucodonosor em uma lenda viva. Ao retornar à Babilônia, ele não era mais apenas o filho de Nabopolassar. Ele era Nabucodonosor, o conquistador, o rei que subjugava nações à sua vontade. Mas enquanto o povo celebrava, ele já mirava o horizonte. Havia algo mais, um desejo ardente de expandir seu reino, de construir algo que o mundo nunca esqueceria. O eco da vitória em Carquemis ainda ressoava por Babilônia quando Nabucodonosor voltou sua atenção para uma pequena, mas obstinada nação, Judá. Localizada entre grandes impérios, Judá se tornara um ponto estratégico para a Babilônia, mas também uma fonte constante de resistência, governada por reis que hesitavam entre alianças com Egito e Babilônia. Judá era uma ferida aberta no domínio de Nabucodonosor, e ele sabia que precisava resolvê-la. A oportunidade surgiu em 597 a.C., quando Jeoaquim, rei de Judá, tentou desafiar a supremacia babilônica. A resposta de Nabucodonosor foi rápida e implacável. Ele liderou suas tropas diretamente a Jerusalém, em um cerco que durou meses. Ao entrar pelos portões da cidade, deixou claro que a desobediência tinha um preço. Jeoaquim foi levado cativo e seu sucessor, Joaquim, teve o mesmo destino pouco depois. Para Nabucodonosor, capturar Jerusalém não era apenas uma questão política, mas um aviso ao mundo de que nenhuma nação, por menor ou mais devota, escaparia de seu controle. Ele saqueou o Templo de Salomão, o coração espiritual do povo de Judá, e levou seus tesouros sagrados para a Babilônia como símbolo de sua vitória. Mais significativo, deportou milhares de judeus para o exílio, incluindo líderes, artesãos e jovens promissores, como Daniel, que mais tarde se tornaria uma figura central em sua história. Embora Jerusalém tivesse caído, Nabucodonosor sabia que não podia confiar plenamente na lealdade de Judá. Ele instalou Zedequias como rei, esperando que ele mantivesse a ordem sob o domínio babilônico. Mas Zedequias também desafiou o poder do conquistador. Assim, Nabucodonosor retornou em 586 a.C., decidido a não deixar pedra sobre pedra. Jerusalém foi destruída e o templo reduzido a cinzas. Quando os exércitos de Nabucodonosor deixaram Judá, não restava dúvida sobre quem governava o mundo. Mas para o rei, a destruição de Jerusalém era apenas um passo rumo a um objetivo maior. Nabucodonosor voltou à Babilônia triunfante, mas seus olhos não estavam no passado. Em sua mente havia uma visão. Uma cidade tão magnífica que não seria apenas um símbolo de poder, mas a prova de que ele, Nabucodonosor, era um governante escolhido pelos deuses para moldar o destino do mundo. Babilônia, sob seu comando, não seria apenas a capital de um império, mas o centro do universo conhecido. As ruas da cidade vibravam com atividade. Trabalhadores de todos os cantos do império, de escravos de terras conquistadas a artesãos habilidosos, erguiam muralhas que pareciam alcançar os céus. Nabucodonosor supervisionava cada detalhe, comandando projetos com a mesma intensidade que exibia no campo de batalha. Sob suas ordens, Babilônia transformou-se em uma cidade de esplendor incomparável, com templos reluzindo ao sol e palácios adornados com ouro e pedras preciosas. O rei não poupou esforços para glorificar o templo dedicado a Marduk, o deus principal da Babilônia. A Torre de Etemenanque, conhecida por muitos como a Torre de Babel, foi reconstruída em escala monumental, seus degraus ascendendo como uma escada rumo ao céu. Mas talvez a obra mais impressionante de Nabucodonosor fossem os jardins suspensos, uma maravilha supostamente criada para agradar sua esposa, Amit, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal. Os jardins eram uma obra-prima de engenharia, com terraços elevados irrigados por um sistema inovador. O aroma das flores e o som das fontes criavam um oásis em meio ao calor árido da Mesopotâmia. Diziam que ao passear entre as plantas exóticas e árvores frutíferas, Amitis podia esquecer sua saudade, e os visitantes ficavam maravilhados com a habilidade divina que parecia ter dado vida àqueles jardins. Mas para Nabucodonosor, cada pedra assentada, cada estrutura erguida, era mais do que beleza ou luxo. Era a construção de seu legado.
E enquanto via sua cidade tomar forma, uma inquietação crescia em seu coração. Babilônia era magnífica, mas seria eterna. As noites de Nabucodonosor, antes tranquilas, começaram a ser perturbadas por sonhos estranhos, como mensagens enigmáticas que ele não conseguia decifrar. Uma dessas visões era particularmente inquietante. Ele via uma estátua colossal, imponente, composta por diferentes materiais. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés de uma mistura frágil de ferro e barro. De repente, uma pedra, não cortada por mãos humanas, atingia os pés da estátua, destruindo-a por completo, enquanto a pedra crescia até se tornar uma montanha que dominava a terra. Nabucodonosor acordava suando, atormentado por aquelas imagens que desafiavam sua compreensão.